Pois bem, o Jair Bolsonaro, em entrevista publicada hoje na Gazeta do Povo, basicamente fez uma confissão, dizendo que Moro foi embora do Ministério da Justiça e da Segurança Pública porque Moro não estava fazendo nada para impedir que o COAF, que a Receita, que a Polícia Federal avançasse nas investigações envolvendo Bolsonaro e seu entorno, sobretudo as rachadinhas, a investigação das rachadinhas de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, atual senador, quando deputado estadual. O Moro, então, horas depois da publicação dessa entrevista, pode pôr na tela por gentileza, pediu a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que leve em conta essa entrevista de hoje do Moro, à Gazeta do Povo, naquelas investigações que tratam da denunciada por Moro interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Tá aí a nota que nós demos em cima do lance, a nossa repórter setorista de judiciário aqui em Brasília, de um antagonista, Gabriela Coelho, informou para você aí. Em cima do lance, sempre aqui no antagonista, você sabe, a informação é em cima do lance, é rapidinho, depois a gente complementa, traz para você a análise, as repercussões, os bastidores, os desdobramentos, mas aqui no antagonista você fica sabendo primeiro quase sempre. Você que acompanha o nosso trabalho sabe disso. Pois bem, o Moro comentou essa entrevista e disse, entre outras coisas, que não vai trair princípios e valores do povo para atender o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele disse isso em entrevista a uma rádio. Vamos ouvir esse trecho, por gentileza. Depois, em 2018, o presidente que foi eleito, e as pessoas haviam escolhido ele convidou, né? Vamos lá para o governo, vamos consolidar o combate à corrupção, vamos combater o crime organizado, vamos diminuir a criminalidade violenta. E eu fui, né? Tinha uma chance de dar certo. O presidente era meio controvertido, tinha lá umas declarações muito esquisitas, mas todo mundo achava que aquilo era meio... não era de verdade, né? Que ele, como presidente, ia se comportar como um estadista. Eu fui, e aí nós combatemos o crime organizado, nós conseguimos reduzir a criminalidade violenta, mas o presidente sabotou no combate à corrupção. Ele mesmo disse aqui hoje, né, que não gostava de mim porque eu não protegia lá a família dele de investigação da Receita ou do COAF. E aí, quando chegou o momento que ele queria que eu fizesse isso e eu não concordava, eu saí, né, ainda lá em 2020. Eu não vou trair os princípios e valores do povo brasileiro para atender o presidente da República. Tá aí a declaração de Sérgio Moro sobre essa entrevista de Jair Bolsonaro hoje à Gazeta do Povo. Essa entrevista do Moro foi à Rádio Tupi. Moro também disse hoje que prefere ser alvo de Bolsonaro, e vai ser alvo de Bolsonaro, como eu disse aqui há pouco, repetindo, a ser cúmplice de Bolsonaro. Vamos ouvir também esse trecho, por gentileza. Então você vai percebendo que, no fundo, aquela promessa que ele tinha feito para você, que eu ia ter carta branca para combater a corrupção e fazer o meu trabalho, que ele não ia proteger ninguém, era mentira. Mas fui ficando porque eu entendia que era possível fazer alguma coisa ainda. Até que chegou num limite, que ele tomou aquela decisão de interferir na Polícia Federal. Aí eu falei, não, agora não posso ficar mais. Agora é ser uma escolha entre ser alvo de ataques do grupo dele ou ser cúmplice dele. Eu prefiro ser alvo. Tá aí, mais um trecho dessa entrevista que o Moro deu hoje à Rádio Tupi. Olha, minha gente, tá claro que esse tema, obviamente, para a surpresa de ninguém, o fato de um Moro ter integrado o governo de Jair Bolsonaro vai ser um tema latente da campanha e que os adversários vão explorar. Moro vai ser questionado sobre isso o tempo inteiro. Eu já consigo ver os debates. Vocês conseguem imaginar os debates? Vai ser isso, vai ser Moro é Bolsonaro, Moro foi ministro do Bolsonaro, e o Moro está aí já, desde já, colocando aí a sua versão, sempre dizendo que entrou no governo com o intuito, depois que viu que a coisa não ia andar, pediu para sair bem no auge, no iniciozinho da pandemia, né? Em abril de 2020, o negócio estava começando a pipocar, e o Moro pediu para sair, foi-se embora.
depois da interferência de Jair Bolsonaro, amplamente comprovada depois por declarações do próprio Bolsonaro. Aquilo que o Centrão e os aliados chamam de virtude do presidente da República, que é o fato de ser falastrão, ser muito franco, ser muito natural, ser muito transparente, né? Isso é um problema. Se isso foi bom em 2018, isso poderá ser um problema nas eleições do ano que vem, porque o Bolsonaro acaba falando mesmo. Então a gente tem aí uma série de declarações sobre esse assunto especificamente, só que eu estou falando, do Bolsonaro admitindo, né? Vocês querem que eu dê para o meu filho, se eu não puder dar para o meu filho um filé mignon, lembram dessa declaração? Eu vou interferir mesmo, né? A minha família, né? Quantas declarações como essa a gente não viu aí nos últimos meses do próprio presidente da República. Pois bem, e o Jair Bolsonaro? Qual é o quadrado dele nessa história toda, então? Jair Bolsonaro está acuado. Jair Bolsonaro tem a máquina na mão, o que não é pouca coisa. Vale lembrar que, desde a redemocratização aí, todos os presidentes foram reeleitos, FHC reeleito, Lula reeleito, Dilma reeleita. Se Bolsonaro não for reeleito, vai ser uma grande novidade na trajetória política recente do nosso país. Por que quem está no poder geralmente se reelege? Por vários motivos. Talvez o principal, obviamente, claramente, é o fato de ter a máquina na mão. Você tem tudo na mão. Hoje não tem tanto assim o orçamento, né? O orçamento está mais na mão do Congresso do que na mão do Executivo, com essa história toda das emendas de relator. Mas você tem a máquina, né? Você tem o peso, você tem a força. E o Centrão hoje ainda está colado com Jair Bolsonaro. Hoje, dia 9 de dezembro de 2021, cada dia é um dia na política. Bolsonaro, então, acuado, sabendo que pode perder espaço em um eventual segundo turno, seja para Moro, seja para algum outro nome, ele, entre outras estratégias, bater no Lula, bater no Moro é uma, bater no Lula também, mas mais focado na questão da ideologia, explorando o direita versus esquerda, né, o comunismo, a ideologia de gênero, a família não família, Deus não Deus, aquele papo que a gente já conhece do Jair Bolsonaro de 2018, ele vai tentar repetir. E hoje Bolsonaro deu uma sinalização interessante que precisa chamar a nossa atenção. Ele voltou a fazer críticas duras ao ministro Alexandre de Moraes, responsável, entre outras coisas, por aquele famigerado inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos, e ao próprio Supremo Tribunal Federal, fazendo menção num evento lá no Palácio do Planalto, que o repórter Wilson Lima, de um antagonista em Brasília, acompanhou para a gente, as prisões do deputado federal Daniel Silveira e também a prisão do caminhoneiro bolsonarista auto-intitulado Zé Trovão. O Bolsonaro, minha gente, estava caladinho em relação a esse assunto, tá? Vamos lembrar? A última grande força de Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal foi nos atos golpistas de 7 de setembro, naqueles discursos pela manhã aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, e horas depois naquele trio elétrico da Avenida Paulista, em São Paulo. Depois, o que aconteceu? A cartinha do recuo, né? A cartinha escrita, intermediada, organizada, sonhada e preparada pelo ex-presidente Michel Temer, e aquele recuo, aquela miada de Jair Bolsonaro, dias depois, num texto em que ele não pedia desculpas, mas era claramente um recuo. E agora, hoje, nesta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, Bolsonaro volta a subir o tom contra Alexandre de Moraes e, por consequência, ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir trecho deste discurso de Bolsonaro, por gentileza. Eu não posso entender um parlamentar ficar preso 7 meses. E se errou, como todos nós podemos errar, jamais a pena seria para isso. Qual o limite de certas pessoas no Brasil? Qual o limite dessas pessoas? Abriram mais um inquérito contra mim, contra uma live. A que ponto nós chegamos? O inquérito contra o presidente da República de uma live. Que eu falei nessa live, né? Eu li o material que falava da correlação de HIV com Covid. Que ponto nós chegamos?
Será que vão querer bloquear minhas mídias sociais? A mídia social que mais interage no mundo? Vão querer quebrar uma perna minha? Isso é democracia? Não é. Isso é jogar fora das 4 linhas. Ninguém quer jogar fora das 4 linhas. Nós queremos o respeito. Mais que queremos, exigimos. Por favor, não extrapolem. É um tom diferente, né? Por favor, não extrapolem, né? E o tom de voz até tá um pouco diferente. Não é aquele Bolsonaro. Eu tenho a caneta, eu mando. Eu sou o bombonzão aqui, ó. Eu sou o faz tudo, né? Mas não deixa de ser uma retomada da pauta anti-Supremo, anti-decisões que atingem os seus aliados, como Daniel Silveira e Zé Trovão. Vamos ver como que Bolsonaro vai se comportar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação a esse tema. Se isso foi uma coisa isolada ou se ele vai voltar a apontar o dedo para o prédio à frente do Palácio do Planalto, ali do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal.